De volta com o Manhã no Ar, são 7h06. E o Centro de Estudo de Línguas da Universidade Federal do Amazonas vai abrir inscrições para novas turmas. Quem traz as informações sobre essa oportunidade para a gente é a repórter Thea Morel. Thea, bom dia para você. Quando começam as inscrições e quais línguas estrangeiras vão ser oferecidas? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha só, tem uma opção muito grande para quem quer aprender uma nova língua, para quem quer aprender uma segunda ou uma terceira língua, né? E tem algumas opções também que são muito específicas, principalmente quando se trata da língua portuguesa. Nós temos aulas de português, de inglês, de espanhol, de francês, de japonês. E no caso, por exemplo, do inglês e do espanhol, se você já sabe falar alguma dessas línguas, mas ainda não tem uma certificação, tem o curso de proficiência, que te prepara justamente para que você obtenha o certificado internacional. Se você estiver ali meio enferrujado também com o inglês e com o espanhol, é uma boa oportunidade de conviver com pessoas que já sabem falar a mesma língua e que vão estar estudando em um outro nível. No caso do português, a gente tem português para brasileiros, português para estrangeiros, que é uma aula voltada para aquelas pessoas que estão morando aqui em Manaus e que querem aprender um pouco mais português, né? Que querem se especializar na língua, porque já sabem falar, já sabem se comunicar, mas precisam de uma especialização melhor. Tem Libras também, língua brasileira de sinais, e tem português para concursos, que é muito específico para quem quer se preparar, né, para fazer aí um certame, para passar por uma prova, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho dentro do serviço público. As inscrições, elas vão acontecer entre os dias 2 e 5 de janeiro. Parece que está um pouco longe, mas o alerta que a gente faz é justamente para que as pessoas já separem a documentação, RG, CPF e comprovante de residência, porque normalmente as vagas do Centro de Estudo de Línguas da Universidade Federal do Amazonas acabam muito rápido. O curso, além de ser muito bom, de ser ministrado por vários professores lá, ele tem preços muito mais acessíveis do que uma escola particular de inglês ou de espanhol, como a que a gente vê aqui na cidade, sem contar que você tem aí também outras opções que são bem mais difíceis de encontrar, né, Carol? Então, se você está interessado em alguma dessas opções, você separa a documentação e entre os dias 2 e 5 de janeiro, você pode ir até a sede do ICHL na Universidade Federal do Ceará, no bloco Mário Ipiranga, no piso 3. Tem um telefone também que a gente está disponibilizando, colocando aí na tela para vocês, que é o 991428631. Uma outra coisa também muito interessante é que esse curso é voltado para pessoas acima de 13 anos, ou seja, os adolescentes também podem participar, a comunidade adulta também pode participar, é aberto para toda a comunidade, não somente para os estudantes da universidade ou para os funcionários da universidade, mas para toda a comunidade, né? O importante só é que a pessoa corra e garanta logo a sua vaga. Tá certo, Thea, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Até já. E agora eu vou falar de um dos momentos mais deliciosos do Natal. Reunir a família em volta da mesa e comer delícias que a gente normalmente só come nessa época. Mas olha, a ceia está ficando cada vez mais regional. Bacalhau, por exemplo, que é bem tradicional, está dividindo a cena com os peixes da nossa região. Bora ver. Nesse restaurante que recebe todo ano dezenas de encomendas, esse prato aqui é um dos mais pedidos. O tambaqui com natas. O tradicional era de bacalhau. É o picadinho de tambaqui com natas, né? Esse é um prato que eu idealizei, dado ao bacalhau com natas. Então eu falei, vou fazer um tambaqui e deu muito certo. Mas os regionais estão sendo cada vez mais pedidos. Até os peixes no tucupi já entraram no cardápio de fim de ano do amazonense. O que pode ser uma ótima pedida, não apenas pelo sabor. São fontes de ômega 3, né? E também são proteínas que vão ajudar a nutrir melhor nesse dia do Natal, na ceia. Então, o que acontece? Seria muito mais viável trocar o bacalhau e consumir um tambaqui grelhado, colocar mais o jambu. Aí já faz um prato típico regional. Nesse outro restaurante, o prato mais pedido é o pirarucu de casaca. Mas uma boa ideia é fazer ele ainda mais barato, com frango, por exemplo, ou o resto daquele peru. Nossa ceia de Natal, 60% é tudo regional. Tudo regional. E é muito bom, porque a gente trabalha com nossos produtos, valoriza a nossa terra e levando em conta que tudo é saboroso. E a mesa fica linda. A nossa mesa regional é muito bonita. As frutas regionais também entram nesses pratos. E segundo a nutricionista, elas servem como uma vassourinha
para levar todas as impurezas consumidas nessa época. Essas frutas regionais que vão substituir o pêssego, a pera, uva, dá para a gente substituir pelo nosso tucumã, pupunha, pela manga, né? Qual é o objetivo dessas frutas? Elas vão basicamente limpar todo esse excesso de gorduras, de frituras, de açúcares, no objetivo de fazer essa limpeza. Aliás, quantas opções nós temos, né? Não teria por que se prender apenas ao bacalhau, né? É pá no tucupi, pirarucu de casaca, maionese de tucunaré, farofa de ova de tambaqui, risoto de peixe, entendeu? Então é tudo regional. Eu tenho o maior prazer de trabalhar com comida regional. E oferecer para o meu cliente e ele sair satisfeito. E no ano seguinte ele volta e diz assim, olha, eu quero aquele prato do ano passado. Olha, com a chegada das festas de fim de ano, muita gente acaba extrapolando um pouquinho aí na hora da comida. São tantas confraternizações que é comum exagerar nos pratos típicos dessa época. Evitar calorias extras parece impossível, não é mesmo? Mas se você se prevenir, se tomar um pouquinho de cuidado e comer bem aí, pode dar uma ajuda para você não ficar nessa briga com a balança nesse fim de ano, porque é bom mesmo, né, gente? É tanta delícia que a gente tem que se controlar um pouquinho mais. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nutricionista Renata Zacarias, que vai dar várias dicas importantes para a gente nessa época do ano, para, como eu falei, não ficar ali, ó, com a balança ali olhando para você. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Renata. Obrigada, bom dia, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Bom, vamos começar falando porque assim, é muita comida, né? A gente vê aquela mesa farta, grande, cheia. Como é que eu faço? Como é que mantém aquele negócio? Não, vamos começar pela salada. Como é que eu faço a divisão aí na hora de montar o meu prato na ceia de Natal para que eu já não comece exagerando ou fazendo um prato muito maior do que aquilo que eu preciso comer? Então, é muito importante, né, tomar um certo cuidado. Realmente é um pouquinho difícil, né, mas dá pra gente dar uma controlada. Então, é fundamental a gente começar pelas saladas, né? As saladas é uma boa dica, né, iniciar por elas, mastigar bem os alimentos, isso é muito importante, porque aí vem a informação de saciedade, né? E aí a pessoa ela consegue se controlar um pouquinho mais. Então vai comendo aos pouquinhos aí, iniciando pela salada, que daí ela consegue dar uma controlada. O sal pode ser um vilão nessa época do ano? Pode sim ser um vilão, até mesmo porque nós brasileiros temos o hábito de consumir os alimentos muito condimentados, né? Então acabamos que nós temperamos muito esses alimentos. Então assim, é fundamental nessa época darmos preferência para os temperos naturais, né? Aproveitar aí essas ervas, né? O manjericão, o alecrim, o cheiro verde, né? O alho, a cebola, para deixar o alimento gostoso, temperado e ter um pouquinho de qualidade aí, diminuindo a quantidade de sal. Então, já começar na preparação do alimento, pensar na preparação do alimento, já numa preparação mais saudável, pode ajudar. Aí, por mais que eu coma um pouquinho, pelo menos estou comendo algo mais saudável, seria isso? Sim, é fundamental. Não adianta você pegar um alimento que seja extremamente saudável, mas você acabar atrapalhando ele na forma de preparo, né? Então, aí é importante, desde o início, né, do início ali do preparo desse alimento, é importante tomar esses cuidados. Agora, a gente tem muitas opções, como eu falei, e é difícil, a gente tem que priorizar e fazer escolhas, porque, por exemplo, na mesa de Natal a gente tem o peru, o chester, o tender, aí tem o pirarucu, ou às vezes tem o bacalhau, e aí naquela ânsia a gente quer comer um pouquinho de tudo. É melhor comer um pouquinho de tudo ou não? Vou priorizar. Não, hoje eu vou comer o tender. Ou não, vou comer, sei lá, um peru. Como é que eu devo fazer? Então, é importante priorizar, né? Porque senão você acaba extrapolando essa quantidade. Então, é importante você escolher ali 1 ou 2 no máximo e consumir esses alimentos. Olha, a gente trouxe aqui, na verdade, vários alimentos que estão presentes na nossa ceia de Natal. E agora a Renata vai dar algumas dicas. Te convido, Renata, a vir aqui comigo para a gente mostrar um pouquinho mais desses alimentos e que podem se tornar opções aí para você. A gente tem aqui, olha, a água saborizada. Essa é uma água diferente. Eu tô vendo aqui pepino, eu tô vendo laranja. E é uma boa opção?
Sim, é uma excelente opção, além de ser super hidratante. Para as pessoas que acabam preferindo ter uma hidratação melhor e ter um sabor, né, na bebida. Então, ele é bem interessante, as crianças podem beber, gestantes, né, idosos, então não tem uma contraindicação no caso de uma bebida saborizada. E o interessante é que, além de ficar muito bonito, né, numa mesa assim, ela também pode nutrir, né? Então, você pode modificar vários sabores, né? E tá ingerindo esses nutrientes, porque, querendo ou não, vai passar um pouquinho de vitaminas e minerais ali nessa água, então vem trazendo aí alguns benefícios. Se eu colocar água com gás aqui, eu substituo o refrigerante? Sim, substitui sim o refrigerante. É uma melhor opção? É uma melhor opção. Tá certo. Bebida alcoólica, primeiro, bebida alcoólica pode? Então, é bom dar uma controlada, né, nessa época. Mas tomar um pouquinho de vinho aí não vai fazer mal, não. Entre as bebidas, então, o vinho seria a opção mais saudável? Sim, o vinho ele tem alguns benefícios, né, que são fundamentais aí para o nosso organismo, né? Alguns polifenóis, né, que vêm trazer esses benefícios, no caso, seriam, né, alguns antioxidantes, né, que vão prevenir o colesterol, né, no caso que seja elevado, alguns problemas cardíacos, alguns problemas inflamatórios. Então, o vinho aí, ele entra... ele é bem interessante, só que vale ressaltar que nós não devemos tomar ele em excesso, né? Então, um cálicezinho bem controlado é o suficiente. Agora, uma coisa interessante é porque, assim, na mesa do Natal a gente sempre vê muitas frutas, né? Mas na maioria das vezes é mais como decoração, porque pouca gente toca mesmo e vai comer de fato as frutas, mas é um importante aliado. Sim, é fundamental e ele entra como uma excelente sobremesa, né? Eu deixei bem próximo a uva aqui ao lado do vinho, por questão que ela também, né, pelo vinho ser feito da uva, então a uva também traz esses benefícios que foi citado referente ao vinho. Então, além da fruta, quando você ingere, ainda tem a fibra, né, que é um excelente, que auxilia aí o nosso intestino. Então, é fantástico nós estarmos ingerindo. A maçã também, ela é fantástica, né, ela também é riquíssima em nutrientes aí que vão favorecer na eliminação. Né? É como se fosse mesmo uma vassourinha limpando aí todo o seu intestino, devido a esse consumo de fibras. Vai fazer seu detox ali depois. Vai fazer seu detox. A gente tem aqui, ó, uva passa. Tá no arroz, tá no salpicão, em várias preparações do Natal, a uva passa tá presente. Isso, a uva passa, ela chega, para algumas pessoas, ser um pouquinho de vilão, né? Porque algumas pessoas não gostam. Mas a uva passa, ela é fantástica, né? Ela também é muito rica aí em fibra, então ela tem os seus benefícios, sim. Melhora o colesterol, melhora aí o LDL, né? As doenças inflamatórias, então vale muito a pena. E aí, no caso das pessoas que não gostam tanto, né, da uva passa, talvez ela pode colocar um pouquinho aí num recheio, talvez de uma carne, né, de um frango, e aí ela consegue ingerir uma quantidade significativa para o organismo. E por fim a gente tem nozes, que nessa época é nozes, amêndoa, castanha, a gente vê muito, né, também na mesa. Eu adoro, só que a gente quebra, ó, é uma delícia. Isso, é maravilhoso, né? Esses alimentos, as oleaginosas, também são riquíssimas em gorduras boas, do bem, que trazem também benefícios bem interessantes. São preparações que nós utilizamos geralmente nessa época do ano. Então, ao invés da gente estar sempre escolhendo aqueles mesmos alimentos do dia a dia, a gente pode abusar um pouquinho desses outros alimentos, né, para estar aí trazendo novos nutrientes ao nosso organismo. É uma gordura boa que tem ali. É uma gordura fantástica. Agora, Renata, você já falou um pouquinho pra gente da maçã, que vai fazer essa vassourinha, que vai fazer esse detox. Sim. Mas se mesmo assim a gente não ouvir as suas dicas e acabar exagerando no dia da ceia do Natal, o que dá para fazer no dia seguinte para limpar tudo isso e ficar bem?
Então, no dia seguinte é fundamental, né? Por isso que um dos motivos de eu trazer essa água saborizada é investir mesmo nessa água, é tomar bastante água, e uns 2, 3 litros de água por dia, pode ficar à vontade, né? Essa hidratação é fundamental e dá preferência realmente, né, para essa desintoxicação aí do organismo no dia seguinte, dá preferência para esses alimentos ricos em fibra, para realmente eliminar tudo isso, essa exagerada aí na ceia de Natal. Ai, gente, é que é difícil mesmo, né? Fala Difícil. a verdade. É Tá bem certo. complicado. Obrigada, viu, Renata, pela participação aqui no nosso programa. Eu conversei com a nutricionista Renata Zacarias, deu várias dicas pra gente aqui de como você se alimentar de uma forma melhor na ceia. É importante fazer opções. Eu sei que a variedade é muito grande, a vontade também de comer é muito grande, mas nesse momento é preciso ter um pouquinho de cautela. E como ela disse, se você exagerar, tudo bem, ó, aposta na água saborizada depois que tá tudo certo. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. E a fiscalização de transportes intermunicipais será reforçada no Natal. A ação é uma iniciativa do governo do Amazonas por meio da Arsan. Nesse período, o órgão alerta a população sobre os cuidados para não viajar em transportes irregulares. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Danilo, até quando vão as fiscalizações e como a população pode denunciar alguma irregularidade? Wilson, essas fiscalizações da Agência Reguladora de Serviços Concedidos à Arsan vai até o dia 6 de janeiro. Então, durante todo esse período natalino e de festas de fim de ano, a Arsan vai trabalhar em conjunto com outras forças da segurança também, para justamente fazer o trabalho de fiscalização nesse transporte de pessoas. A gente já vê aqui uma movimentação muito intensa na rodovia Oscar Angelim. Aqui as pessoas estão indo já para o interior do estado ou para outras partes do Brasil, como a Boa Vista. Enfim, todo mundo já está concentrado para passar um fim de ano com a família, com os amigos, fora aqui da capital. Desde cedo, desde as 5 horas, essas linhas já estão fazendo o serviço. Vou até perguntar aqui, esse ônibus está indo para onde? Para Pitinga. Para onde? Vila Pitinga. Vila Pitinga vai encontrar quem lá pro fim do ano? Não, para trabalhar. Trabalhar. Então vai passar também ali o período trabalhando? Sim. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para você, meu amigo. Então, muitas pessoas, além de encontrar a família, também vão trabalhar, no caso ali do amigo. Então, a movimentação aqui é muito grande, como eu disse. Dessas linhas, são 17 linhas, mais de 120 ônibus. Então, por conta dessa quantidade, não só de ônibus regulares aqui da Oscar Angelim, mas também de outros serviços, como o transporte de pessoas, de outros veículos menores, enfim. A Arsan faz toda essa regularização. E a gente vai conversar agora ao vivo com o Oziel, ele que é o engenheiro responsável de transportes aqui da Arsan, que vai falar um pouco para a gente sobre essa fiscalização e, claro, né, quais são os cuidados necessários para que o motorista desse serviço não fique ali na barreira. Muito bom dia, Oziel. Fala pra gente como é que vai funcionar essa fiscalização durante esses dias. Desde o dia 6 já está funcionando essa força-tarefa, né? Sim, bom dia, Danilo. Sim, nós estamos desde o dia 6 com essa operação Natal, não só aqui na rodoviária Oscar Angelim, como na ponte Felipe Dal, na barreira da 174 com a M010, e também nós estamos agora intensificando na barreira lá da Avenida das Flores, né? Para que a gente faça um trabalho bem autêntico do que nos cabe da fiscalização, para que a gente oriente os nossos usuários, os passageiros em si, né, que eles tenham, dentro dessa viagem, saindo daqui da rodoviária para o seu município, um conforto e uma qualidade de serviço prestado pelas empresas. Com certeza, e existem normas de segurança para isso. Agora explica para quem está assistindo a gente, quais são essas normas de segurança e os canais de comunicação que as pessoas podem fazer caso haja uma irregularidade. Olha, as normas, geralmente que a gente realiza aqui na rodoviária, a gente verifica como é que estão as condições do ônibus, né, e também dos táxis, saber se tem uma boa higiene, né, saber também se no ônibus todos os cintos de segurança estão corretos, porque, Danilo, quando a gente identifica um ônibus que não esteja um cinto de segurança, essa cadeira é isolada
tá? Para que não haja nenhum passageiro nela, né? Para a gente notificar a empresa e ela fazer essa correção. E também as nossas regularidades de fiscalização é em cima dos taxistas, que a gente também vê as questões do pneu do carro, o para-brisa, ver se não tá quebrado. São todas essas preocupações que a gente adota junto ao nosso parceiro, que são o Intrans, o SMTU e mais o pessoal da Polícia Militar. Muito bem, muito legal. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Olha só, o canal de comunicação, para quem quiser fazer algum tipo de denúncia, é o 0800 208 8585. Tem também os canais institucionais, você pode ir nesses postos onde tem fiscalização e também nos locais da ouvidoria da SAM, que fica lá no Shopping Sumaúma, também no Parque São José, no iShopping e, lógico, ali próximo também a Galeria dos Remédios, no centro da cidade. Tem também o WhatsApp da SAM que você pode realizar suas denúncias, que é o 8423-0981. Pode seguir com segurança e boa viagem nesse fim de ano. Feliz Natal para vocês. Obrigado, Danilo. Feliz Natal também para você, meu amigo. Tá aí um dos motivos pelos quais o trânsito está tranquilo, porque tem muita gente saindo da cidade. Você viu? Tá todo mundo aí na rodoviária, eu acho, cheia. Valeu, Danilo. Movimentação tá boa por lá. E por falar em movimentação, a gente vai trazer daqui a pouco um resumo do Peladão de ontem. Pois é, hoje é a grande final e tá todo mundo curioso para saber quem vai sair daqui com a coroa. Será a Shaira, a Juliana Malveira, Juliana Larra ou a Sara, hein? Eu quero saber também. A gente volta em instantes. Até já.